Em 25 de outubro, Israel executou um ataque aéreo em larga escala, com 3 ondas, em aproximadamente 20 locais militares iranianos, visando infraestrutura crítica, incluindo sistemas de defesa aérea, instalações de mísseis e centros de desenvolvimento de drones. Esta ação, que foi chamada nos bastidores israelenses de Operação Dias de Arrependimento, teve como objetivo atingir 3 metas principais: enfraquecer significativamente a capacidade militar do Irã a curto prazo, expor publicamente a vulnerabilidade do regime de Teherã e, teoricamente, evitar um conflito maior e prolongado no teatro do Oriente Médio. Um detalhe histórico dessa operação de combate: no ataque israelense ao Irã, em 25 de outubro, participaram 4 mulheres operando caças da tripulação aérea, atuando como pilotos e navegadoras de combate em aeronaves do tipo F-16. Um outro ponto importante sobre algumas imagens do vídeo anterior. Como agentes da informação cobrindo conflitos complicados, estamos sujeitos a sermos vítimas da guerra de narrativas de ambos os lados. Dito isso, as fontes que divulgaram os vídeos que você está vendo agora afirmam que essas imagens foram captadas durante os ataques israelenses de 25 de outubro no Irã, e são diferentes dessas imagens que você vê agora e que foram fruto dos ataques iranianos em Israel em 1º de outubro de 2024 e que catalisaram ainda mais a espiral dos ventos da guerra pelo Oriente Médio. Fechando esse ponto, analistas mais céticos sugerem que Israel atingiu esses objetivos de forma eficaz. As defesas aéreas do Irã, apesar de anos de ostentação, mostraram-se insuficientes, pois os israelenses alegam que seus caças penetraram profundamente no espaço aéreo iraniano, conduzindo ataques em várias regiões ao longo de um período de 3 horas, sem oposição. Teoricamente, esse ataque expôs as principais fraquezas no guarda-chuva da defesa do Irã, desmantelando partes de sua infraestrutura de produção de mísseis e, provavelmente, causando bilhões em danos. Entre os alvos mais significativos, os israelenses estão alegando que 4 baterias de defesa aérea S-300 foram destruídas, destacando as vulnerabilidades desse sistema, mesmo sendo o mais avançado do arsenal iraniano. Por outro lado, os iranianos afirmam que jatos israelenses dispararam mísseis balísticos de longo alcance, com ogivas leves, a partir do espaço aéreo iraquiano, e que o ataque visou neutralizar o sistema de radares, no qual os atingidos foram restaurados imediatamente após o ataque, enquanto outros ainda estão passando por reparos. O Irã também relatou que uma parte significativa dos mísseis lançados foi interceptada e, na versão iraniana, nenhum dos jatos israelenses entrou em seu espaço aéreo, e os danos foram totalmente limitados. No entanto, as ofensivas resultaram na morte de 4 oficiais da Artesh, presumivelmente localizados em postos de defesa aérea atingidos. Coincidentemente, mais 10 soldados iranianos perderam a vida em combate com milícias em 25 de outubro. Imagens de satélite mostram danos a 2 edifícios misturadores na instalação de mistura de combustível de Kogir, que é usada para fazer combustível para mísseis de defesa aérea de curto a médio alcance e ATGMs, não balísticos. Os galpões ainda parecem estar de pé e apenas parcialmente destruídos, indicando que uma ogiva extremamente leve ou possivelmente até drones foram usados nos ataques. Israel relata que, estrategicamente, mirou apenas em locais militares, evitando instalações nucleares e de energia, com a intenção de evitar desencadear um conflito maior. Essa contenção
sugere que Israel queria evitar outra campanha extensa, especialmente com o complexo cenário geopolítico atual. Entretanto, a movimentação de Israel no tabuleiro da guerra coloca o Irã para enfrentar uma encruzilhada estratégica: responder e arriscar novos ataques das Forças de Defesa de Israel, IDF, ou evitar retaliações e parecer enfraquecido nos bastidores desse teatro. Alguns especialistas sugerem que não responder prejudicaria ainda mais a dissuasão regional do Irã. Lembrando que os ataques israelenses às instalações iranianas de produção de drones e mísseis são muito significativos no teatro de guerra, pois o Irã confiou fortemente nesses sistemas em sua guerra regional contra Israel e sua cadeia de produção é vital para enviar essas armas para a Rússia, o Hezbollah e os Houthis no Iêmen. Em resposta ao ataque, o governo iraniano afirmou que reserva o direito de retaliar no momento e local que julgar apropriados. Além disso, Teherã pediu a implementação de um cessar-fogo imediato nos conflitos em Gaza e no Líbano, pedindo contenção por parte dos Estados Unidos e de Israel. Ainda em 25 de outubro, uma nova milícia apoiada pelo Irã, chamada Resistência Islâmica na Terra das Duas Mesquitas Sagradas, anunciou sua existência. O grupo alegou ter realizado um ataque com drones contra um local vital em Israel, sem especificar o alvo exato. O nome da milícia parece ter sido inspirado pela resistência islâmica no Iraque, uma coalizão de milícias iraquianas também apoiadas pelo Irã, que tem realizado frequentes ataques com drones e mísseis contra Israel. Até o momento, as forças de defesa de Israel não comentaram sobre o suposto ataque. Em 26 de outubro, forças israelenses destruíram um complexo subterrâneo estratégico do Hezbollah em Rab el-Talatini, no sudeste do Líbano. A operação envolveu a 98ª Divisão da IDF e a Unidade de Engenharia Yahalom, que utilizaram algumas toneladas de explosivos para eliminar o maior complexo já identificado do Hezbollah na região. Segundo relatos, a explosão foi tão intensa que desencadeou alertas de terremoto no norte de Israel. O complexo, que continha armas e suprimentos para centenas de militantes, foi mapeado pelas forças israelenses ao longo de 2 semanas, enfrentando alguma resistência inicial de militantes do Hezbollah. O complexo, com mais de 1,5 km de extensão, foi construído ao longo de 15 anos e teria sido usado pelo Hezbollah para operações ofensivas contra Israel, como o plano Conquistar a Galileia, pois, segundo Israel, fica a apenas 5 quilômetros de distância, permitindo uma mobilização rápida de militantes para atacar a área. O mapa na tela ilustra as operações israelenses no Líbano até 26 de outubro de 2024, destacando mais de 70 alvos atingidos pelas forças de defesa de Israel, incluindo áreas de fogo de artilharia e manobras terrestres no sul do Líbano. O mapa mostra também as zonas de evacuação tanto para civis libaneses, a quem foram emitidos avisos para saírem das áreas próximas aos combates, quanto para áreas de evacuação israelenses e zonas militares fechadas. Além disso, o círculo no mapa indica o local dos combates mais intensos em 26 de outubro e áreas onde as forças israelenses fizeram avanços avaliados. A 98ª Divisão da IDF continuou suas operações no sudeste do Líbano, focando em ataques a prédios militares, militantes do Hezbollah e locais de lançamento de mísseis antitanque.
Durante essas operações, as forças localizaram vários lançadores de foguetes prontos para disparar contra o norte de Israel. O Hezbollah reivindicou pelo menos 2 ataques contra as forças israelenses nessa área desde 25 de outubro. Simultaneamente, a 91ª Divisão da IDF também prosseguiu com operações de limpeza na mesma região, enfrentando militantes do Hezbollah e apreendendo armas, incluindo lançadores de foguetes montados em caminhões com capacidade de lançar até 160 foguetes contra Israel. A 288ª Divisão de Infantaria da Reserva da IDF realizou ataques contra um esquadrão do Hezbollah, que operava em um depósito de munições. As Forças de Defesa de Israel, IDF, intensificaram sua campanha aérea contra o Hezbollah em 26 de outubro, atingindo mais de 70 alvos em todo o Líbano. A ofensiva incluiu posições antitanque, depósitos de munição, instalações de fabricação de armas e a sede da divisão de inteligência do Hezbollah em Beirute. A IDF também emitiu avisos para que civis em áreas próximas à infraestrutura do Hezbollah evacuassem antes dos ataques. Além disso, uma célula de defesa aérea do Hezbollah, que havia disparado um míssil contra um drone israelense, foi neutralizada. Simultaneamente, o Hezbollah realizou 25 ataques contra Israel desde 25 de outubro, incluindo ataques de drones e foguetes no norte e centro de Israel, como parte da Operação Khaybar, que visa retaliar a neutralização de Hassan Nasrallah. Esses ataques miraram alvos militares estratégicos, como a base aérea de Tel Nof, próxima a Tel Aviv, além de posições israelenses na fronteira. O Hezbollah também emitiu um aviso para que os moradores de 25 cidades do norte de Israel evacuassem imediatamente, alegando que as áreas se tornaram alvos legítimos devido à presença de forças israelenses operando no Líbano. Em resposta, Israel vem emitindo avisos de evacuação semelhantes para civis libaneses antes de realizar ataques aéreos. O Hezbollah expandiu sua lista de alvos para incluir essas cidades que ficam fora das zonas militares e fronteiriças, e tem regularmente disparado drones e foguetes contra essas áreas. Por fim, segundo relatórios, as tropas israelenses perderam 890 combatentes em um ano de guerra. O número de baixas israelenses na IDF incluem também os setores de serviços de segurança e polícia. No total, 835 homens e 55 mulheres perderam a vida em algum combate ou sabotagem. Ao menos 374 destes homens e mulheres tinham menos de 21 anos. Esse foi mais um boletim de guerra. E na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos, pois com a sua força, vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra.
קובי קודקוד 4 2 1 0